Tarde, Alcha. Bom atardecer para todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para falar do poder, né, do Pai Al, que é a palavra dele, que nos resgata e nos salva. Através das nossas lutas, né, nossa tribulação, a única luz de esperança que nós achamos, encontramos, é no Pai Al, né, que é vivo, poderoso, que deixou o seu Filho como cordeiro, né, pascual, único cordeiro, para nos dar esperança da nossa salvação, da nossa redenção, né? Porque nós não podíamos suportar tanta coisa e para nos tornar santos, puros. Como nós podemos suportar tanto peso, tanto mal, né? Sozinho nós não íamos conseguir. Por isso que o Pai Al deixou o seu único filho. E Alcha veio como homem, como pessoas normais, como a mim e a você, né? Nasceu de uma mulher e foi criada, né? Como pessoa, como se fosse uma pessoa normal, sentindo nossas dores, aflições, perseguição. Então ele sabe de tudo que a gente sente. Então o filho de Alcha é para quê? Para que nos mostrar que nós devemos lutar, perseverar, escolher o caminho da salvação. Porque ele morreu na cruz. Ele morreu no madeiro. Não foi na cruz, foi no madeiro. Ele morreu no madeiro, né? E ele foi todo o quê? Chicoteado. Foi arrancado o couro, o corpo, né? Ele foi zombado entre o povo de Roma, aquelas pessoas que era inimigo do povo de Al. Ele foi chicoteado, ele foi pisado, foi zombado, ele levou, né, tapas no rosto, foi cuspido, ele passou muitas aflições, muito sofrimento por cada um de nós. Esse foi o sacrifício que ele passou no madeiro para nos salvar, né? Só ele que foi capaz de suportar tudo isso, para que hoje nós viemos estar livres de todo esse mal. Para que essa bênção venha acontecer, nós temos que fazer o quê? Seguir os mandamentos dele, obedecer os mandamentos dele, ser mexido em nome de Alcha, né? Em nome de Alcha, pela autoridade de Alcha, nós temos que ser mexidos nesse nome, para que as bênçãos dele venham se cumprir nas nossas vidas. Porque sem essas bênçãos, como nós podemos viver, ter esperança, se nós não cumprimos com a palavra dele, não obedecemos, né? Então vamos ser sábios, nós temos que ter sabedoria, ser sábios, para que as bênçãos dele venham se cumprir. Porque sem isso nós não alcançamos a redenção, a santificação, porque nós estamos vivendo no tempo da santificação. Nós temos que nos santificar, nos separar dos erros, do pecado, das maldades. Porque sem essa direção nós não alcançamos a redenção, a vida eterna com ele. Amém? Louvado seja Yahweh. Nós vamos ler hoje aqui falando em Neemias, na reconstrução do muro, né? E a palavra de Al fala que na reconstrução do muro, né, de Israel, o povo que era inimigo do povo de Al não aceitou a reconstrução, o conserto, né? Hoje em dia as pessoas não aceitam a direção, o conserto de Al nas nossas vidas. Então, essa palavra é o que? Um símbolo do que acontece com nossas vidas hoje. Hoje, quando nós falamos da palavra de Al, nós somos perseguidos, né? Somos perseguidos, porque eles são capazes, mais fácil de aceitar o espírito do engano do que o espírito verdadeiro. Né? Tantas coisas mais fáceis que existem nesse mundo, as pessoas procuram mais as coisas mais fáceis. Para o quê? Para aceitar e esquece que
Yahshua morreu no madeiro, no sacrifício vivo e santo por cada um de nós. Então nós temos que ter esse exemplo de Yahshua nas nossas vidas. Porque o que nós fazemos hoje para aceitar Yahshua não é nada diante de tudo aquilo que ele passou, né? E as coisas que aconteceram antes era muito mais difícil. Era difícil, antes de Yahshua era muito difícil. Por que era difícil? Porque naquele tempo os cristãos eram o quê? Eram mortos, com coisas terríveis, com tortura, ser cerrado ao meio, né? Ser furado em ponta de estaca, ser morto em ponta de estaca, ser comido por leões, jogado na arena, e os leões vinham comer, devorar, mas eles se mantinham na fé, porque eles sabiam, né, do verdadeiro caminho, que é o caminho de Yahshua, é o caminho da salvação. Sabia que o caminho de Yahweh é o caminho único e verdadeiro. Não existia outro caminho. Não existia. Então, o pai Yahweh deixou o seu filho Yahweh para o quê? Para se cumprir as escrituras e a cada um de nós ser capazes de suportar, né, tudo isso que está acontecendo nesse mundo, através de Yahshua, através do nosso quê? Cordeiro Pascal. Amém? Louvado seja Yahweh. Então, vamos ler aqui, ó, Neemias 4. A defesa contra os adversários. É o que nós temos que ter. Defesa contra os nossos adversários. As pessoas perversas, más, pessoas que não querem ver que a gente é feliz, faz as tramas, os males para destruir nossas vidas. Quando a gente quer alcançar alguma coisa boa, o que é que eles fazem? Faz projetos, destrói. Eles vão conseguir isso, vamos destruir. Nós não vamos deixar eles prosseguir. É isso que os nossos inimigos fazem. Então, aqui nesse versículo, aqui, Neemias fala sobre isso. Porque Neemias queria reconstruir, né, os muros de Jerusalém, que era a proteção do povo de Yahweh. Eles viviam felizes, em paz, separados. Mas os inimigos não queriam deixar. Não queriam deixar. Porque sabia se o muro tivesse restaurado, construído, os inimigos não poderiam entrar e ficar fazendo maldade com o povo de Yahweh. Vamos ler aqui? Vamos acompanhar as escrituras. Tendo Sabalate ouvido que edificamos o muro, ordenou em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Veja como ele ficou irado quando soube que ia reconstruir o muro de Israel, né? Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se que ele permitiria isso, para que não viesse restaurar? Darão cabo da obra num só dia? Porque ele falou isso, que eles vinham perseguir, né? Porque se o povo fizesse a restauração num dia só, ficaria mais difícil para eles destruir. Nascerão, acaso, os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Todavia com ele, Tobias e Amonitas disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Iau, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Isso aí foi clamor, né? Então lhe encobrirei
Elohim, a iniquidade e não se riste de diante de ti o seu pecado, pois te provocarão a ira e na presença dos que edificavam. Assim edificava o muro e todo o muro, fecha até as metades das suas alturas, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, através dessa perseguição, o povo judeu não desistiu. Não desistiu. Eles não poderiam desistir do seu trabalho de edificação por causa, né, da ameaça dos seus inimigos. Porque a luz era eles e os inimigos eram o quê? As trevas. Se a luz não prosseguisse, não brilhasse, as trevas iam dominar. Então, o que foi que aconteceu? Eles tiveram que perseverar para a restauração, a construção ser feita. Mas, ouvindo Sabalate e Tobias, os arobitas, anobitas, adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém em avante e que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Isso eram os inimigos, né? Ficaram sobramente irados. Eles eram os inimigos que se misturavam no meio do povo judeu, né? Porque existiam os outros inimigos maiores, mas tinha esses que estavam no meio do povo judeu, que se disfarçava como se fosse uma pessoa comum, normal, né? Ajuntaram-se todos que, comum acordo, para virem atacar Israel e suscitar confusão ali. Então, eles se juntaram, né? Se juntaram para o quê? Fazer confusão naquele lugar, para que nada viesse para frente. Porém, oramos ao nosso Iau e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as fumaças, as forças, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, né, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e nós matemos, assim faremos cessar a obra. Está vendo o que foi que aconteceu? Eles se reuniram e disseram, então vamos fazer no meio deles confusão para que a obra venha cessar. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, de 10 vezes, nos disseram, de todos, os lugares onde mora subirão contra nós. Eles falaram, os vizinhos falaram, o lugar onde nós moramos vão subir contra nós. Então, pus o povo por família. Então ele fez a separação, colocou o povo por família nos lugares, né, baixos e altos, para por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionai, dispus e disse aos nobres, nós, aos magistrados e aos restos do povo, não os tornais lembrais vamos nos lembrar de Alxa, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo vossos inimigos, que já
subimos, e que Iau tinha, né, frustrado os desígnios dele, voltaram todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outros metade empunhava lança, escudo, arcos e lanças. E o chefe estava por detrás de todos da casa de Judá. Naquele dia, o que? Pegaram, se armaram, todos eles se armaram, porque eles começaram a ser vigilantes, dividiram os moços, os rapazes, cada um com suas armas, por frente, por trás, pelo lado, para o quê? Ser vigilante contra aqueles inimigos, porque eles queriam terminar o trabalho, que era ordenado por Iau, né? É como cada um de nós. Nós temos um trabalho a fazer. Temos os nossos inimigos, aqueles que nos atrapalham, aqueles que não querem nos esfriar, aqueles que não querem que a gente fale, aqueles que não querem que a gente pregue, aqueles que não querem que a gente evangelize. Existem os inimigos que atrapalham, que destroem. Mas a ordem, quando vem do alto, a ordem que vem de Yahusha, o inimigo tem que cair. Eles têm que cair, porque a queda vem do alto para que eles venham cair por terra. Todas as obras, todos os males, todas as perseguições têm que cair. E a obra de Yau tem que prosseguir, né? Porque aqueles que Yau escolheu, que é o sal da terra, aqueles que têm que falar a verdade. Não são todos, são aqueles que o Pai escolheu. Aquele que o Pai escolheu, que leva a palavra, que leva a direção. Que tem muitos que não querem nem que ouvir falar do trabalho de Yau, né? Eles não conseguem, eles não têm força nem de ouvir falar. Disse em seus nobres e magistrados, o resto do povo, grande extensão é a obra, e nós estamos no meio do separado, longe um dos outros, num lugar em que ouvirde o som, né, de trombeta, longe de um lugar de um dos outros. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram uma trombeta, porque o muro é grande, a extensão, a obra é muito grande, mas eles não podiam ficar perto de um outro, porque a obra estava crescendo. O que foi que ele fez? Pegou uma trombeta para ficar vigilante, para quando os inimigos viessem, eles o quê? Tocar a trombeta e ouvir, né, que estava em perigo, para todos se reunirem e começarem a lutar pela obra de Iau. Amém? Louvado seja Iau. E Iau pelejou por nós. Iau pelejar, o nosso Iau pelejará por nós. Amém? Nossos trabalhadores na obra, e a metade empunhava as lanças desde o arraiar do dia até o soar da noite. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que da noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os meus homens de guarda que me seguiram, largávamos a nossa veste. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Nenhum deles saía para limpar as vestes, nada. Eles continuavam ali trabalhando. E quando dormia, né, vinha deitar para descansar, eles dormiam segurando a sua arma do lado. Amém? É cada um de nós. Se Yau te chamou
para a obra, se Ela te chamou para você trabalhar, se Ela te chamou para você ouvir, se Ela te chamou para você, né, ser obediente, porque Ele tem um projeto de restauração na sua vida. Ele tem um projeto de restauração para a sua família. Ele quer ver os seus muros restaurados, as brechas fechadas, e você ter uma vida saudável, em segurança. Porque quando estamos em algo, mesmo que venham as lutas, mas nós estamos em segurança. Porque Ele é nosso guarda, é nosso guia, é que nos orienta e nos fortalece. E todos os males, todas as perseguições caem por terra, porque Ele faz com que todos os males e perseguições venham cair por terra. Porque Ele cuida de nós. Amém? Louvado seja Yahweh. Nós vamos ler os versículos dessa palavra que eu li aqui agora, sobre a restauração do muro, que eles vêm nos fortalecer ainda mais. Eles vêm nos ensinar ainda mais sobre a nossa vida, sobre o que nós precisamos para viver, para continuar em cima desse mundo, sendo o sal, né, a luz que Yahshua colocou dentro de cada um de nós. Louvado seja Yahweh. Nossa irmã aqui, Luane Yahweh, né, que ela já tem o nome dela modificado, porque a vida dela pertence a Yahweh agora, né? A nossa irmã vai ler aqui alguns versículos, certo? Em Neemias, nós temos aqui em Neemias 2, 6, 9, o versículo 2, Neemias 2, 6, 9. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Agora 9, né? É. Então fui. Vá, diga. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Amém? Então, essa foi a obra de Neemias, que ele ouviu falar que estava precisando de restauração, que ele trabalhava no palácio, mas ele ouviu falar que a cidade dele, de Jerusalém, estava precisando de restauração, mas ele não tinha condição. Então ele foi o quê? Conversar com o rei. Veja o que a obra grandiosa, o que o Pai Celestial, que o Pai Yahweh faz, né? Ele faz o impossível. Então ele foi conversar com o rei e achou, né, a disposição do rei para que fosse ajudar Neemias, ajudar a reconstrução do muro. Fica 2:20. Então lhes respondi e disse, o Iau dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Aqui Neemias 4 e 5. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritarão na presença dos edificadores. Amém? Aqui Neemias 4, 9. Porém,
nós oraremos ao nosso Yahvé e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias 4:13. Então pus guardas nos lugares abaixo por trás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Agora nós vamos ler Neemias 5, de 1 a 19. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós somos filhos e nossas filhas somos muitas. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, porém sobre as suas nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Até 19. Ouvindo eu, pois, Neemias repreende os ricos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-ão a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Yahvé, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Leu tudo? Então, veja o que aconteceu. O muro estava no chão, está destruído. E os inimigos entravam para roubar
tudo que eles tinham, as ovelhas, as plantações de uva, não ficava nada. Tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os gados, as ovelhas, tudo de bom que eles tinham, os inimigos roubavam. Por isso que eles lutavam para que a restauração, a construção do muro não fosse feita. Porque eles não gostavam de ver o povo, né, o povo de Al prosperar, ter uma vida abundante, ter uma vida grandiosa. É como hoje. Aqueles que não pertencem ao não gostam de ver aqueles que querem levar a palavra, né? que estão perseverando, que estão com a luz, que estão com a vontade e ordem de si, não gostam de ver a separação, de ver a santidade. Eles fazem de tudo para destruir. É a nossa batalha espiritual. Essa luta é uma luta espiritual. Então nós temos que vencer o adversário espiritual, que é o mal, é Satanás, que ele não aceita, né, que a obra de Al venha crescer, venha ser restaurada. Então nós temos que perseverar. Amém? Louvado seja Al. Aqui, ó, 6, 3. Neemias 6, 3. E enviei-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, o que foi que aconteceu? Neemias foi para a obra, uma obra muito grande, mas ele não poderia sair dali, ele não poderia se afastar um instante daquele lugar. Ele tinha que perseverar, tinha que ficar lá até terminar a obra. Neemias 6, 8. Porém eu mandarei dizer-lhe de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Então, é o que? Os inimigos tentando frustrar os planos, né? Mas Neemias tinha o que? Ele tinha a fidelidade dele era por Ial. Ele orava, ele buscava, ele perseverava. Ouvia a voz de Ial e obedecia. E o inimigo não pôde frustrar a obra. Neemias 6, 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Ial, fortalece as minhas mãos. Neemias 6, 11. Porém eu disse: um homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias 12, né? 11 e 12. Você leu 11 e leu 12 agora. Isso aí mesmo. E percebi que não era Ial quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim. Porventura Tobias e Sambalate o subornaram. Eles eram o quê? Os inimigos, que eles foi descoberto. E eles falou, Neemias falou, vocês não são enviados de Ial, porque vocês fizeram muita maldade, fizeram muita destruição no nosso meio. Então ele foi descoberto os inimigos de Ial. 6,14. Lembra-te, meu Ial, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras,
e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias 7:3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os que assistiram ali permaneceram, fechem as portas, e vós trançai-as e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Louvado seja Yahweh, ou quando terminou a construção. Não pode abrir o portão enquanto o sol não raiar, enquanto todo o trabalho estiver seco. Então colocaram o quê? Pessoas para vigiarem. Botou homens para vigiar e deixar os portões fechados, para que o muro venha secar, estar firme, seco e forte. Amém? Louvado seja Yahweh. Neemias 13:8. Neemias remove diversos abusos. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Louvado seja Yahweh. Então, o que é que nós temos que fazer? Como fazer a mesma coisa que aconteceu. Neemias viu que naquele meio tinha muitas pessoas que praticavam atos errados, abusos. Ele removeu, fez uma restauração no meio do povo, fez uma limpeza no meio do povo, fez com que aquele povo viesse a orar, viesse a ser sincero, a invocasse o nome de Yahweh, jejuasse, fez a restauração do muro e a limpeza no meio do povo, santificou o povo. Nós temos que nos limpar e nos purificar, para que a gente venha vencer a batalha espiritual. Não devemos ter nada de sujeira no nosso coração. Vamos arrancar a sujeira do nosso coração, limpar a nossa mente, que nosso corpo venha estar limpo, ser o verdadeiro santuário de Yahweh, né? E aqueles que tentarem destruir o santuário de Yahweh, aquele que destruir, Yahweh fala que está condenado, porque ninguém pode destruir o santuário de Yahweh. Louvado seja Yahweh. Vou ler aqui mais algumas palavras para que você venha entender ainda mais. Você pode ler Neemias 4, de 1 a 23. A história da restauração do muro. A batalha espiritual, né? Que Neemias passou para que viesse a ser restaurado o muro. Aqui fala que a batalha espiritual começa quando o inimigo, quem é nosso inimigo? Satanás. A batalha começa quando o inimigo Satanás percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Yahweh. Quando ele vê que alguém está buscando os propósitos de Yahweh, ele se levanta para destruir. Ou proteger, né? O bem-estar do povo de Yahweh, né? Ou quando vai o quê? Tem algum propósito, ou quando vai proteger o povo de Yahweh, ele se levanta. Neemias chamou a atenção dos seus inimigos.
Quando Neemias se levantou com toda a força para restaurar o muro, para ter conserto, que o povo ter um corpo limpo, puro de todo mal, de toda a imundície, o mal se levantou. E foi muito grande os inimigos de Neemias, do povo de Israel, foi muito grande. Sanbalat e Tobias, que muito se desagradaram quando ele começou a trabalhar. São aqueles falsos, né? Aqueles que ficam no meio para gerar conflito, contenda, briga. Na construção do muro de Jerusalém. E puseram, quando ele começou a trabalhar na reconstrução. Esta estratégia é do inimigo, continua sendo usada até o dia de hoje. Ele se disfarçou de trabalhador. Vamos ficar no meio trabalhando para a gente ver o que eles estão fazendo. E a gente vai destruir, a gente vai levar informação para os nossos inimigos. Eles não vão terminar de construir, não vão terminar de levar essa obra para frente. Mas Ial já tinha um propósito, e o propósito de Ial não pode ser frustrado. Louvado seja Ial. Hoje, Neemias tomou providência que o juraram e puseram a concluir a tarefa. Então, Neemias tomou providência. Ele não ficou parado, ele lutou, ele viu onde estava o erro, ele tirou os que eram aqueles espíritos de contenda, de fuxico, aquele espírito que estava ali dentro, aquelas pessoas que eram contaminadas pelo mal. Ele fez uma limpeza no meio do povo. Aqui vamos ler aqui mais um versículo, aqui em Efésios 6, 10 a 19. Efésios 6, 10 a 19. A armadura espiritual dos 10 a 19. Tá? Os cristãos. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Yahshua e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Yahweh, para que possais estar firmes contra as armaduras ciladas do diabo, contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Yahweh, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça. Continua? 19, até 19. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh, orando em tudo
orando em tudo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Louvado seja Al. Vamos ver aqui em Efésios, em Atos 5. Atos 5. No começo, Não, só 5. Leu 5. A 1. Atos 5:1. Ananias de Safira. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Continua? É 1:5, né? 1:5. Sim. Não, aqui está certo, 5 mesmo. Está falando de Ananias e Safira, né? Que eram duas pessoas que deu uma palavra para o discípulo, e eles disseram que ia vender a propriedade e ia colocar nos pés dos discípulos, né? O que foi que eles fizeram? Eles disseram que ia dar tudo que eles tinham vendido e dado. E eles brincaram com a palavra, brincaram com as coisas de Ial e fizeram tudo do jeito deles. Quando nós nos voltamos para Ial, nós temos que andar o quê? Na sinceridade. O que é que acontece com o pecado? A origem do pecado é a morte. Se você pecar, certamente morrerá. Essa é a palavra de Ial. Não adianta você praticar o erro e mentir. São muitas pessoas que praticam atos terríveis e mentem. Quando passa um tempo, nós vemos aquela pessoa perecer. Por que pereceu? Porque pecou, né? E escondeu o pecado. Escondeu o erro. Nós temos que ser sinceros. E eles, Tobias e os anomitas, eles estavam no meio, estavam mentindo, fingindo. Então eles tinham que ser recolhidos, né? O mal tem que ser destruído, não poderia perseverar, continuar no meio. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles mentiram para os homens de Deus, que era guiado por Ial. Os homens de Deus não, por Ial. Eles mentiram. A pessoa não pode mentir. Nós temos que ser sinceros. Aqui, pode ler aqui em Apocalipse 4. Apocalipse 4. O trono de Ial. Depois destas coisas, olhei e eis que estava... Apocalipse 14, né? 14? Apocalipse 14. O Cordeiro e seus remidos sobre o monte Sião. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu,
como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Louvado seja Yahweh. O povo de Deus é separado. O povo de Deus é separado. Então, ele limpa e purifica. Só aqueles que são escolhidos, né? Aqueles que o Pai escolheu para a salvação, né? Então, aqueles que o Pai escolheu têm as vestes limpas, purificada de todo mal, toda má consciência, de toda imundície. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Yahshua, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas com muito tempo sobre a terra. Só essa um só. Aí fala da obediência. Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência todas as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Então, está falando o quê? Que nós devemos prestar atenção nas coisas certas, corretas, para que em tempo nós não venhamos nos desviar, dar ouvido, dar atenção à palavra de Yahweh, guardar dentro do nosso coração, para que a gente possa prosseguir, né? E nos sentir fortalecido. Louvado seja Yahweh. Nós devemos ter nossa vida justa, correta diante do Pai. Ter uma vida que venha refletir nosso testemunho, né? Aí, muitas vezes a pessoa fala, mas irmã, é muito difícil, porque passamos um mundo de muita maldade. Mas é através da obediência que a gente alcança a bênção, que a gente alcança a transformação. E nós devemos perseverar, nós não devemos desfalecer. A batalha é grande, né? Assim como Yahshua venceu, que ele veio como um homem normal, nós também venceremos. É a palavra dele que fala. Se ele falou que nós venceremos, porque nós venceremos. Basta nós sermos obedientes. Estar lendo a palavra de Yahweh todos os dias, nos desviando do mal, da maldade. Nós devemos praticar as coisas corretas. Muitas vezes somos chamados de bobos, porque praticamos as coisas corretas. Se alguém roubar uma túnica, se alguém roubar algo em você, dá também a túnica. Essa é o jeito que possamos viver em paz com Yahweh, que é o único verdadeiro caminho.
né, nas práticas das boas coisas, das boas obras, que nos fortalece, que nos faz pessoas especiais, vencedoras em cima desse mundo de tanto mal, tanta maldade. Né? Devemos buscar o Pai todos os dias, orar, jejuar, estar no jejum e na oração. Sempre eu faço, né, leio a palavra e canto um louvor, porque o louvor também liberta. O louvor nos liberta de todo o mal, de toda a maldade, porque o louvor está toda a palavra correta, todas as palavras que nos limpa, nos purifica. Então, eu vou cantar aqui um louvor para que você venha entender. Aqui fala sobre, né, a palavra fala sobre cada um de nós, como devemos nos prosseguir. Aqui. A caridade é um vínculo de perfeição celestial, ensinado por Yahshua, o puro coração de Al. Ela é paciente, ela é prestativa, ela é altruísta, ela é humilde, não é invejosa, não se ostenta, ela é obediente, tudo ela perdoa, não é egoísta, tudo ela desculpa, não se irrita, não guarda rancor, ela é serena, o puro amor. Ela é calmante em pleno furor. Ela se alegra só com a verdade. Ela é a justiça, ela é a caridade. Tudo ela suporta, tudo ela crê. Vinda do eterno ao alvorecer. A cada dia no meu caminho, em tua presença, com tua palavra, agradecendo a tua graça, a caridade que vem de Yahshua, de Yahshua. Ela é uma bênção celeste, uma ordenança de Yah, realizada em Yahshua, nosso caminho real, fé, caridade, esperança, voltar como criança, fé, caridade, esperança, eu vou voltar pra Ial, fé, caridade, esperança, eu vou voltar pra Ial, eu vou voltar com Yahshua, eu vou voltar com Ial, eu quero voltar com Yahshua, eu quero voltar pra Ial, que seja feito conforme tua vontade, Ial, que seja feito conforme tua vontade, Pai, que seja feito conforme tua vontade, Ial, que seja feito conforme tua vontade, Pai. Aleluia, aleluia. Engrandecido seja Yah, Santo, Todo-Poderoso. Tu és Yah, Pai, Tu és meu Yah, Tu és, Pai, um Pai Santo
que cura, que liberta. Pai, visita, Pai, os hospitais, visita as ruas, Pai, visita as famílias, Pai, visita o teu povo. Ó, Pai, enche, Pai, essas pessoas que se encontram desesperançadas, Pai. Mostra a tua direção, o teu caminho. Pai, que haja mais e mais salvação no meio do teu povo, regozijo, Pai, que venhamos ser mais e mais o sal da terra, vem fortalecendo, vem guiando, Pai. Guia, Pai, o nosso irmão que está levando a palavra em todos os lugares. Ó, Pai, nós queremos, Pai, a vitória. Nós sabemos que a tua redenção está próxima, Pai. Então nos sustenta, nos fortalece, nos guia, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos todos os nossos irmãos, entregamos nossas vidas, entregamos cada palavra que venha ser o sal, que venha ser tocado na vida daquelas pessoas que se encontram sem sabor. Oh, Pai, faz a tua obra, Pai. Faz o teu milagre, porque necessitamos de Ti, necessitamos da Tua salvação, necessitamos da Tua palavra, necessitamos, Pai, da Tua direção. Nos renova, nos fortalece, pois nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Yahshua Mashiach, Teu Filho, Pai. Que a bênção, que o milagre venha acontecer na nossa vida, que o teu filho venha ser o nosso bálsamo, que venha ser a nossa fortaleza, que venha ser a nossa cura, nossa libertação, que venha guiar nossos passos. É o que nós te pedimos, no santo poderoso nome, Pai. Faz a tua obra em nossas vidas, em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, aleluia, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Yahshua Mashiach, o nosso pastor, único e verdadeiro pastor. Aleluia. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima palavra. Aleluia.